Olá, caros alunos. Bem-vindos a esse novo sistema de ensinar, de estudar e aprender, oferecido pela nossa escola Poeta da Costa e Silva. Então, a gente vai retomar nossos estudos. Aqui a aula de história da professora Miriam, nós vamos retomar o nosso estudo com o estudo das civilizações antigas. E a primeira civilização que eu vou apresentar a vocês é o Egito Antigo, ou a civilização egípcia, tá? Então, vocês veem aqui uma figura que é bastante emblemática de como se vestiam as pessoas naquela época, bastante diferente da nossa forma atual, né? E vocês vão verificar também é uma escultura, não é? Que a forma das mãos, né? Tudo isso vai ajudando a gente a aprender, a ter um olhar observador, né? Sobre tudo que a gente vai estudar. Então, essa figura nos remete à forma de como eles esculpiam, né? Como era a arte lá no Egito Antigo. Então, o Egito Antigo, ele foi palco de uma das mais importantes civilizações da antiguidade, né? Está localizado no nordeste da África. E o rio Nilo favoreceu o surgimento dessa civilização. Se não fosse o rio, certamente oferecendo facilidade de vida e de sobrevivência, de pesca, de plantações, essa civilização não teria se desenvolvido e não teria chegado onde ela chegou. Esse território é banhado pelos mares Mediterrâneo e Vermelho, e atualmente a capital do Egito é Cairo. O Antigo Egito foi uma das primeiras grandes civilizações da antiguidade e possui uma das. Desculpe, voltando. O Egito Antigo foi uma das primeiras grandes civilizações da antiguidade e possui uma das culturas mais fascinantes da história da humanidade. Foi a primeira das antigas sociedades a construir um reino unificado, porque os outros povos eram povos espalhados, tribos, não, e esse foi um dos primeiros reinos a ter um sentimento assim de povo e mais unificado, em um período em que as regiões do Oriente Próximo estavam organizadas em cidades independentes, em comunidades nômades e aldeias. O que nos chama a atenção também no Antigo Egito é o fato de que eram povos politeístas, né? Eles já tinham uma noção religiosa, não é? Mas o Deus para ele não é um Deus único, como é para a maioria de nós aqui no Brasil, atualmente. Então, um forte elemento, uma atividade, foi a atividade econômica do Egito Antigo, foi a agricultura. E ela foi exatamente favorecida por eles se estabelecerem ao longo do rio Nilo. E aí, como eles necessitavam para a agricultura dessa água, e nem todos, com o passar do tempo, nem todos podiam estar próximo ao rio, eles desenvolveram, por causa da agricultura, a tecnologia da irrigação, né? Com essa irrigação, eles conseguiam distribuir água durante mais tempo e para um espaço mais distante ao longo do ano, né? A irrigação teve um papel muito importante na formação e desenvolvimento de comunidades independentes, mais conhecida como nomos, né? Porque se não fosse ao longo do rio Nilo, com o passar do tempo, as comunidades foram ficando mais numerosas e tendo que se afastar. E se afastando do rio, elas tiveram essa ideia e conseguiram
construir um sistema de irrigação para que tivesse o benefício da água, do rio, né? A comunicação e o contato entre os nomos eram realizados através do Nilo. Então, esses nomos, vocês entenderam que eram pequenas comunidades, independentes uma das outras. E a comunicação e o contato entre eles eram realizados através do Nilo, provavelmente, né, com certeza, através da navegação, pequenos barcos, pequenas canoas. Então, eles utilizavam-se da correnteza do rio para ir até a foz e, em sentido contrário, aproveitavam os ventos que permitiam subir o rio com embarcações à vela. A autoridade do chefe dos nomos, o nomarca, estava relacionada à sua força militar e à sua capacidade de garantir a prosperidade da terra. Alguns arqueólogos levantam a hipótese de que tal elite, né, elite é esse grupo mais importante, né, teria assumido o poder por terem concentrado os conhecimentos de determinados fenômenos naturais relacionados às cheias do rio. Então, até aqui, o conhecimento estava ligado ao poder de compreensão e resolução dos problemas práticos, que eram principalmente os problemas gerados pela natureza, como as enchentes, já que era uma sociedade que se voltou muito para a agricultura, né? Então, as pessoas mais valorizadas e colocadas como chefe delas eram as pessoas que podiam resolver os problemas da agricultura para eles. E alguns arqueólogos levantam a hipótese de que tal elite teria assumido o poder por terem concentrado os conhecimentos de determinados fenômenos naturais relacionados às cheias do rio. Possivelmente, como resultado de guerras e alianças, ocorreu um processo de articulação, ou seja, um processo de comunicação dos nomos que acabou por formar, a palavra está errada aí, escrita errada, acabou por formar duas grandes federações, a do Alto Egito e a do Baixo Egito. O Alto Egito era a estreita faixa de terra com cerca de 900 quilômetros de extensão, começando em Assuã e terminando em Mênfis. Vejam aí o mapa, né? Não está muito claro, vocês dão um zoom aí. E o Baixo Egito foi o delta do Nilo, a norte de Mênfis, onde o rio se divide em vários braços. O Alto Egito. E, finalmente, a gente vai dar uma observada aqui, nessa pirâmide, a famosa pirâmide social do Egito. O que quer dizer isso? Todo livro que fala de Egito, de Antigo Egito, coloca como era que a sua sociedade se organizava, ou seja, como é que ela funcionava, onde estavam como eram classificadas as pessoas. Então, essa sociedade era uma sociedade estratificada, que a gente chama, ela tinha estratos, ou seja, pessoas tinham degraus de importância, como essa pirâmide bem aí coloca para vocês bem claramente. Então, lá em cima, tem uma pessoa que era considerada a mais importante. Ela decidia tudo, ela mandava em tudo, e ela tinha um poder político e financeiro, econômico, né? Então, essa pessoa era o faraó. Ele era considerado um deus, que ele tinha poderes sobrenaturais. Segundo eles acreditavam que o faraó era um representante de Deus na Terra. E era também um Deus. Não era só um representante, como também era um Deus, né? Depois do faraó, né, vem os nobres e sacerdotes, que era a segunda classe mais importante depois do faraó.
E depois dos nobres e sacerdotes, a terceira classe mais importante era a dos militares, ou seja, os soldados, os guerreiros. E depois vinham os escribas, né? A palavra escriba nos lembra a palavra escrita. Então, é realmente essa ordem. Então, depois dos militares, dos guerreiros, a classe que que tinha mais importância, a quarta classe mais importante, eram daquelas pessoas que sabiam escrever, que dominavam o, a escrita, sabiam escrever. E depois os comerciantes, depois os escribas, a outra classe mais importante, era daquelas pessoas que vendiam e compravam, ou seja, os comerciantes, os negociantes, as pessoas que faziam com as vendas, que vendiam, né? E depois, uma classe muito valorizada também era a dos artesãos. E aqui vai várias classes entrar aqui, como as pessoas que faziam joias, as pessoas que faziam esculturas, né? As pessoas que faziam os tecelões que teciam tecidos, né? E todos os artesãos. Depois, a outra classe mais valorizada era a dos camponeses, né? Que eles trabalhavam na agricultura, plantando. E, por último, a classe que tinha menos que é representada na pirâmide, é a dos escravos. Então, não é. A gente, quando vai apresentando a pirâmide, a gente vai percebendo que não está no nível de funcionamento de importância, mas no nível de representação da importância. É importante a gente ver isso, porque os escravos tinham muita importância, eles eram a maioria, e eles estão em último lugar, né? Mas é importante a gente refletir que todos têm importância. Então, quem mais trabalhava eram os escravos e camponeses, né? E aí os que eles estão no nível de desvalorização social, porque quem mais trabalha são pessoas que são mais exploradas e menos valorizadas. Isso não quer dizer que essas pessoas não tenham forte importância, porque eles realizavam, como no caso dos escravos, atividades extremamente importantes para essa sociedade, assim como qualquer um dos outros, artesão, comerciantes, né? Então, aqui a gente vê a valorização de profissões que são, às vezes, cargos como o do faraó, que é só para liderar, não é? De nobres e sacerdotes que são família do faraó e que tem uma função também de liderança, como os soldados, e os outros que fazem a sociedade realmente funcionar, como a partir dos escribas, as pessoas que escrevem, organizam, não é? Planejam. Então, essas outras pessoas que vêm depois, elas não estão no topo, mas elas também são muito importantes. E a gente compreendendo como se organizou a primeira sociedade, uma das primeiras sociedades antigas, a gente vê que a gente pode também tentar construir a nossa pirâmide social atualmente. Quem é que está no topo? Quem é que vem em segundo lugar, em terceiro lugar? Era bom vocês fazerem esse exercício, tá bom?
E aí, hoje nós vamos ver que esse faraó, né, que é a que está lá no topo, o soberano, né, o líder máximo do Egito, era considerado o Deus vivo, né? Quer dizer, humano, ele tinha uma aparência humana, mas ele tinha poderes de Deus. Era considerado, né? A gente não, como eles viam, né? Como o faraó se comportava. Ele se comportava como se fosse um representante de Deus na terra, um enviado de Deus, né? Porque dessa forma, o faraó fazendo o povo crer que ele era um Deus, o povo ia obedecê-lo, né? E era objeto de culto e sua pessoa era sagrada. O faraó tinha autoridade absoluta, concentrava em si os poderes políticos e espiritual. Ele ocupava o topo da hierarquia social, filho de Amon-Ra, o deus Sol, e a encarnação de Horus, o deus Falcão. Por isso, esse governo é chamado de teocrático, governo baseado na crença de que o governante é um deus. E agora, nós terminamos a nossa primeira aula, não terminamos de falar sobre o Egito. Na segunda aula da próxima semana, nós ainda voltaremos a estudar o restante da civilização egípcia e concluiremos nossa aula. E eu deixo aqui para vocês, como um reforço, essa atividade para vocês anotarem no caderno e responderem, né, tentando compreender e gravar, porque o exercício de estudar e aprender é exatamente esse, de ler o texto, reler, tentar perguntar coisas ao texto e pegar essas respostas que o texto apresenta, tá bom? Então, até a próxima aula, espero que tenham gostado. Tchau.